Seja muito, muito, muito bem-vindo aqui ao Portal da Cura. Então, boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Eu, Paty Kovacic, tenho a alegria de todos os sábados aqui na Vibe Mundial receber vocês aí das 5 às 6 da tarde, nesse ambiente regado de conversa boa, conversa leve, com entrevistas dentro das terapias naturais, práticas integrativas, filosofias de vida, projetos sociais. Então, tudo aquilo que nos ajuda de forma harmoniosa a ampliar nossa visão de vida, a trazer um nível de consciência diferente e permitir que a gente tenha, assim, mais bem-estar, se sinta mais à vontade com as escolhas que a gente toma no dia a dia. E essas escolhas, consequentemente, com mais clareza, trazem mais coerência dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente precisa e, consequentemente, daquilo que a gente externa, daquilo que a gente entrega ao mundo. Então, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Hoje, em especial, a gente vai falar de uma terapia natural, a qual todo sábado, quem já me escuta, já ouviu falar aqui do método Kovacic, que é um tratamento natural destinado a pacientes com câncer, né? E quem chega agora, seja muito bem-vindo para conhecer essa teoria. Hoje eu estou aqui na presença do Jotacir Selim, que vai passar essa hora de tarde conosco, contando bastante da vivência dentro da prática, e ele que tem uma experiência também, eu digo como mestre, dos pacientes que chegam para se tratar aqui em São Paulo, dos terapeutas antigos, dos novos terapeutas que vem chegando cada vez mais voluntários para trabalhar com essa prática, e ele é uma referência para mim e para essas pessoas como mestre, como um professor dentro dessa prática. E ele é membro da família do Estevão Kovacic, esse cientista, radiestesista, autodidata, que desenvolveu essa pesquisa e esse tratamento e entregou com toda a humildade e todo o amor essa prática para a gente seguir expandindo, distribuindo essa oportunidade, né, essa chance de tratar o câncer de uma forma mais leve e, na minha visão e experiência, mais efetiva. Esse tratamento, mais uma vez, é natural, sem efeito colateral. Ele deve conversar muito bem com outras práticas, inclusive com a medicina tradicional, a qual a gente respeita e requisita aos pacientes que permaneçam nos tratamentos deles durante a nossa prática. Mas quem vai explorar um pouquinho mais e aprofundar o que é, como que funciona e como que eles fazem para cada dia crescer mais e mais, é o Jotacir Selim. E antes de trazer a voz dele aqui no ar para vocês que estão conectados conosco, eu queria mandar aqueles convites, né? O convite de não só nos acompanhar aqui até às 6, mas também me acompanhar durante a semana através dos meus canais digitais. Então, eu vou passar para vocês o meu canal digital, eu vou passar para vocês meu WhatsApp e também vou passar o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, assim como os contatos que vocês podem acessar para conhecer mais material, conhecer histórias de vida e também conversar diretamente com eles, sendo paciente, ou seja, sendo alguém portador da doença, que está vivendo essa doença nesse momento, ou seja, você que quer conhecer mais sobre a prática, como eu falei mais cedo, que tem empatia sobre o câncer ou que gostaria de fazer esse trabalho. Então, cuidar das pessoas que padecem com essa doença. Anota já. O meu nome, então, é Paty Kovacic. Eu vou soletrar o Kovacic, que vocês sempre pedem, é Kovacic, e com esse nominho no Google vocês vão achar muita coisa. Meu telefone, eu falo de São Paulo, é 11 95595 5465. Então é 95595 5465. O site da Associação Estevão e Maria Kovacic é aemk.org.br. Lá no site vocês vão encontrar o Instagram deles, vão encontrar o YouTube, onde vocês vão assistir vários vídeos, a teoria, como que funciona o tratamento e depoimentos, que é sempre muito bom escutar a história de vida de outras pessoas para a gente criar aquela conexão, aquele senso humanitário e nos motivar, quem sabe, a viver, né, essa prática, se ela fizer sentido para vocês, né? Essa aqui, como eu sempre falo, é uma prática a qual eu vivo sempre, eu acredito, e plenamente nisso, através das décadas que minha família trabalha com isso, mas também é um dos caminhos que eu convido vocês a conhecerem, tá? Nenhuma verdade absoluta, e eu, Paty Kovacic, convido vocês a ouvir um pouquinho sobre tudo, a questionar, pesquisar e aí viver essas práticas com mais segurança. Agora eu vou dar as boas-vindas ao Jotacir Selim e já começo agradecendo muito a sua presença. Eu falei aqui há pouco para ele, é uma verdade, apesar da nossa proximidade, ouvintes, afinal ele é meu pai, é uma honra poder ter você aqui e eu sei que esse tempo dedicado de sábado é muito precioso. Então, espero que as suas palavras cheguem a todos os corações e ouvidos que precisem, que possam aproveitar. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paty. E é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer poder falar do método Kovačić. É sempre um prazer poder levar às pessoas uma informação tão importante e que, apesar de todos os esforços empreendidos nessas décadas, né, ainda atingiu um número de pessoas pequeno, né? Sim. Muito grande a nível do benefício que essas pessoas puderam ter, mas ainda pequeno diante do tamanho da nossa população, do tamanho da necessidade que essa doença representa, né? Justamente, o cenário é muito maior do que a gente consegue atingir, né, pai? Isso é uma verdade, mas o importante é que as pessoas que tiveram acesso tiveram um impacto positivo, né? Já tem alguns meses que o Jota esteve aqui conosco, ele veio em junho, então de lá para cá sei que temos novidades na forma de atender, temos novidades dentro da associação também, com os trabalhos importantes que ele vai contar, mas não tem como começar essa conversa sem falar o que é o método Kovačić. Tá legal. Tudo bem, então vamos lá. O método Kovačić é uma terapia desenvolvida pelo Sr. Esteban Kovačić e que é específica para o câncer e ela tem uma explicação para a origem, ela atribui uma causa para o aparecimento dessa doença e que por identificar uma causa, felizmente, foi possível desenvolver uma forma de tratar, né? Portanto, método Kovačić é uma terapia que ajuda o paciente oncológico a interromper o desenvolvimento da doença câncer. E a partir daí, obter N outros benefícios, né? Tais quais a reabilitação, a regeneração, o fortalecimento do seu corpo e a própria diminuição da manifestação já existente, né? Justamente. E como que funciona? Não sei se a gente começa pela pesquisa, quem foi Estevam, da onde ele tirou a ideia de procurar essa resposta e aonde ele chegou. Legal. Até por respeito, então vamos começar por Estevam, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, por mais que a gente fale nossa terapia, a nossa terapia e nós somos o que o senhor Estevam nos trouxe, né? A sua pesquisa, todas as suas descobertas e os seus desenvolvimentos. Então, desde 1980, seu Estevam começou a pesquisar o assunto em 1948. Em 1960 ele começou a atender publicamente, aberto. Mas de 48 a 60 ele conviveu, tratou, desenvolveu suas ideias e obteve resultados. Em 1960 ele entendeu que já tinha uma terapia pronta para ser oferecida e passou a oferecê-la de forma voluntária e gratuita, como é a essência até hoje. Hoje você encontra a terapia método Kovačić sendo oferecida de forma gratuita. A gente vai conversar, temos outras opções hoje, mas a essência do que nós praticamos é o que o Sr. Estevam nos trouxe. O que é a terapia? Uma explicação para o surgimento da doença e, em consonância com isso, tratamos com uma energização promovida por peças metálicas desenvolvidas pelo Sr. Estevam e exigimos até o uso de uma peça metálica para que a pessoa se isole daquela causa que traz a doença câncer. Maravilha. E sobre a prática em si. Então, você falou sobre os metais e sobre o isola. Isola do quê? O que é esse isolamento que a gente precisa fazer? Eu chamo mais atenção sobre isso, porque é algo que a gente bate aqui todo sábado, porque a nossa prática mostra que, apesar da energização ser interessante, chama muita atenção, o fundamental da terapia é o isolamento. Então, o que é esse isolamento? Sim. Então, vamos lá. Eu procurei não se estender demais e eu falei sem ter me aprofundado. Então, para o Sr. Estevam, a única causa efetiva para o surgimento do câncer, e depois nós podemos falar a visão um pouco diferenciada que essa terapia tem da doença, mas a única causa efetiva é uma energia que vem do solo, decorrente de uma água existente nesse solo e que tenha sido contaminada com esgoto do vaso sanitário, ou seja, contaminado com fezes. Uma água, ela vibra, irradia, tem um teor de
de vibração, uma água que venha a ser contaminada, ela muda, passa a ser um outro líquido, passa a ter um outro nível de vibração, portanto, essa outra vibração prejudica o funcionamento do corpo e faz surgir no corpo um agente que, ao se desenvolver, terá a capacidade de promover o surgimento das manifestações de câncer. Professor Estevão, câncer é esse processo que eu descrevi. Para a medicina, o câncer é essa manifestação decorrente desse processo, né? Você perguntou especificamente sobre o isolamento. Portanto, a forma efetiva de manter, de permanecer, os benefícios que a energização traz à pessoa, que é a interrupção da vida, desse processo da doença, a interrupção da continuidade do crescimento da manifestação câncer. Então, é exatamente você evitar que a pessoa continue se expondo a essa energia, essa vibração que vem do solo. E, portanto, surge aí uma peça metálica, cujo nome não poderia ser outro, é o isolante. Então, o uso do isolante é fundamental no processo da terapia. Ok, e uma vez que a pessoa já esteve exposta, então ela já manifestou a doença, aí se aplica a energização, aí se aplica o tratamento em si. E o que é esperado dessa energização, uma vez que a pessoa já entendeu a teoria e já está usando o isolante? Muito bem, então vamos lá. Sim, nós atendemos as pessoas, até por uma questão legal, por nós não sermos pessoas formadas dentro da área de saúde. Os voluntários, os terapeutas que atendem, têm formações diversas, inclusive com formação dentro da área de saúde, mas não obrigatoriamente. O trabalho é tão importante que todo voluntário disponível, todo voluntário que se propõe a esse trabalho é devidamente capacitado e aceito, né? Então, em outras palavras, nosso trabalho começa com o diagnóstico médico indicando o câncer. A terapia em si é a energização que tira a vitalidade do processo da doença e, portanto, faz com que aquela doença não mais evolua. Tá ok? O que é esperado? Foi o que você me perguntou. Tá ok? Então, imagine exatamente isso. Se algo tem vida e está em desenvolvimento, quando ele perde a vida, ele deixa de crescer. Um tumor vai crescendo progressivamente, permanentemente. E nós sabemos que é possível, se ele perde a vitalidade, ele para de crescer. Enquanto vivo, enquanto alimentado, ele é tal qual um vegetal, uma planta, uma flor, que quando retirada da planta, ela, no primeiro instante ela permanece idêntica, mas minutos depois, na sequência das horas, dos dias, ela vai murchando. Essa é a expectativa em relação ao desenvolvimento do paciente, né? Ou seja, a doença deixa de evoluir e gradativamente, dentro do ritmo e das possibilidades que a natureza propõe, né? Ela começa a murchar, diminuir de tamanho, de volume, até mudar de características, né? No sentido de que um tumor, algumas de suas características é a aderência a outros tecidos, o enraizamento em outros órgãos ou tecidos, e à medida que ele murcha, essas condições se alteram. Então, é isso que é esperado. Mas, conversando um pouquinho mais, a gente vai ver que tem muito mais benefício. A gente tem que entender mais esse processo do câncer. Então, deixa eu me permitir mesmo, sem te devolver a palavra, né? Fique com ela. É uma honra. O câncer, ele surge em determinado momento. Mas o seu Estevão foi persistente e percebeu. A origem dele é algo aproximado de 2 anos antes. Há 2 anos antes do surgimento, da possibilidade do diagnóstico da doença, a pessoa inicia a exposição a essa energia nociva vinda do solo. E essa energia vai sendo absorvida pelo corpo, vai ativando esse agente vai se desenvolvendo, se fortalecendo e começando a causar interferência no corpo da pessoa. A primeira interferência é simples. Um parasita, uma doença que se instala no seu corpo, para o seu desenvolvimento, ela retira a energia do seu próprio corpo. Ela se fortalece e o seu corpo enfraquece.
no processo do câncer fica muito claro de que todas as funções do corpo vão sendo prejudicadas na sua eficiência. Portanto, quando a pessoa se aproxima do diagnóstico, ela já não tem a mesma eficiência de funcionamento do corpo. Quando ela tem o diagnóstico, se ela olhar 6 meses antes, por exemplo, um exercício, a maioria dos nossos pacientes, né, a maioria das pessoas que vêm procurar nossa ajuda, consegue identificar que ela não tinha a mesma disposição física, que ela tinha N problemas de saúde e que não estava conseguindo identificar, mesmo com auxílio de profissionais. E é isso. Não conseguia identificar porque ele ainda não estava materializado, ainda não estava formado nas formas tradicionais da doença. Sim, de forma que a medicina pode diagnosticar um Sim. quadro fechado de câncer, no caso, né? Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo aqui, pai, é que, lógico, algumas pessoas, elas começam nesse processo, falou, se sentir mal, tem algumas disfunções e começa a fazer uma pesquisa sobre a saúde. Então leva-se tempo, assim como você acabou de descrever, para descobrir que aquelas disfunções, no caso específico, era câncer, né? Então, elas ainda pegam, ainda nesse mesmo ritmo, seguem procurando meios e caminhos para se tratar até chegar a nós, né? Até chegar ao método Kovačić. E aí a pergunta, então, uma das que eu mais recebo mas em que estágio da doença o método é efetivo? Né? Tem que ser logo no começo, porque eu já tenho metástase, ou quando a pessoa descobre, já está em uma fase mais avançada da doença. Então a pergunta maior das pessoas é essa, né? Existe um momento certo para se fazer? E fazendo esse tratamento, ele prejudica outros tratamentos? Então vamos começar de trás para frente, né? Uhum. Primeiro, a terapia não prejudica qualquer outro tratamento. E, aliás, a nível de postura ética, nós temos 3 coisas. Nós não fazemos diagnóstico, portanto, exigimos um documento, uma cópia xerox de um diagnóstico médico indicando câncer. Nós não prometemos resultados específicos, nós somos cuidadosos com isso. Tudo que nós falarmos vai ser em termos da experiência passada, né? E que, como ao longo das décadas essas experiências se repetem, a gente tem a expectativa que venha com aquela pessoa, desde que ela faça a parte dela corretamente, que ela venha também ter esse benefício. E terceiro, nós não interferimos na condução do tratamento. Nós não fazemos nada no sentido de exigir que ela venha fazer determinadas coisas ou que ela deixe de fazer coisas. Então, a condução do tratamento, quer seja dentro da medicina tradicional, quer seja qualquer outra coisa que ela sinta necessidade de procurar, ela continua com total liberdade, né? Uhum. Então, essa é a nossa postura, tá ok? Né? E dessa forma, a gente oferece aquilo que nós conhecemos, aquilo que vai lhe trazer o benefício. A sua pergunta não era essa, a sua pergunta era: em qual estágio da doença a terapia se mostra eficaz, né? Mais efetiva? O que eu gosto de falar é que em todos os estágios, e é dessa forma com que nós se apresentamos, qualquer pessoa, em qualquer estágio da doença, que se interessar, nós vamos conversar, que se interessar em vir se tratar, nós ofereceremos a terapia. E por quê? Porque você interromper a ação daquele agente, você interromper o desenvolvimento, o crescimento da doença, é sempre positivo. O que a gente sabe é que ao longo do tempo, a doença prejudicou o corpo e as condições, até mesmo de sobrevivência da pessoa, podem ser diferentes. Mas é sempre efetivo, né? A gente, por questões até legais, a gente fala, em 99% é efetivo, uhum, né? E traz benefícios. Aí vem uma pergunta, eu jogo uma pergunta. Se uma pessoa, depois de um período curto, 3 meses, que iniciou a terapia, vier a falecer, isso significa insucesso da terapia? E eu mesmo respondo: se vocês entenderem, não é insucesso. O que precisa ser analisado é a qualidade de vida que ela teve neste período. E nós já tivemos pessoas que, ao perder o ente querido, nos procuraram para agradecer
E uma delas eu me lembro claramente que disse: esses 3 meses foi o melhor período dentro de todo o período da doença. Isso já vale. Justamente. Essa sua fala me lembra de alguns casos já pós-pandemia, onde ocorreu justamente isso. E eu lembro de 2 filhas que voltaram para doar a cadeira e outros itens que elas compraram especificamente para o pai, né? E falaram que foi a melhor coisa do mundo ver o pai bem nos últimos meses, inclusive ele partiu de uma forma plena, enquanto eles tomavam um chá juntos. Vou falar, trouxe essa história porque é real. A gente tem que ver o alívio físico que causa na pessoa, a pessoa que passa por esse processo. A gente sabe, quem acompanha, que é um sofrimento sim, físico, entre outros aspectos que em outros sábados eu abordaria, mas aproveitando a sua presença, a gente vai ficar no físico. A gente tem mais 2 minutinhos ainda nesse bloco, e aí eu queria completar essa parte que a gente está falando de tratamentos e falar rapidinho de como que está atualmente o trabalho, porque a gente sofreu um impacto aí durante a pandemia, né? Então, só para falar como está o trabalho, e no próximo bloco a gente fala quais foram as adaptações. Sim. Bem, a pandemia afetou a vida de todo o planeta, de todas as pessoas, de todas as atividades. E a nossa não foi diferente. A pandemia afetou porque o voluntário, o terapeuta, tinha a sua vida, tinha a sua família para preservar. E o paciente também tinha vamos dizer assim, um temor, um receio bastante grande de se expor, de continuar indo à rua. E né? Aumentar o risco dele. E aumentar o seu próprio risco. Né? Então, quer dizer, a pandemia trouxe, mas nós responsavelmente e de forma responsável, nós mantivemos a porta aberta. Por exemplo, eu participo de um grupo aqui em São Paulo, e o nosso grupo manteve o atendimento durante todo o período da pandemia, ajustando-se. Nós temos um grupo grande, reduzimos esse grupo de voluntários, né? E chegamos em um determinado momento que era só uma pessoa, né? E essa única pessoa era eu. Mas nós fomos se ajustando. Então, felizmente, estamos num período pós-pandemia, numa saída do período da pandemia, e as coisas estão voltando, as pessoas estão buscando novamente, né? E a gente está também tendo melhores condições de atendê-las. Justamente, com um grupo maior e junto aí para atender toda essa demanda. É isso aí, chegamos aqui ao final da primeira parte do programa. Então, você que esteve conectado conosco aqui, comigo, Paty Kovacic e Jotacir Selim, no Portal da Cura, vai buscar seu cafezinho, seu chá e volte para ficar conosco até às 6 da tarde. No próximo bloco, ele vai falar um pouquinho dessas soluções e como os grupos isoladamente e juntos, principalmente com a Associação Estevão e Maria Kovacic, encontram caminhos para seguir expandindo aí ao redor do mundo. Um beijo e até já. E esse dia vai terminar muito, muito bem, porque estamos juntinhos aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo de volta quem estava já conosco aqui desde as 5 da tarde no Portal da Cura. E você que se conecta agora aqui na Vibe, seja muito bem-vindo por mim, Paty Kovacic, nessa tarde de sábado. Esse programa vai ao ar até às 6 da tarde e tem aí o convite para você nos acompanhar, sempre numa conversa mais tranquila sobre terapias naturais, práticas integrativas. E hoje, em específico, a gente está tendo a oportunidade, junto aqui ao meu convidado, meu pai, mestre querido, Jotacir Selim, falar um pouco mais sobre o método Kovacic, esse tratamento natural que eu posso falar todo sábado um pouquinho sobre ele, que é destinado aos pacientes com câncer. Então, é um tratamento natural, né, baseado em radiestesia, que na primeira parte do programa falamos um pouquinho sobre a pesquisa, um pouquinho sobre o criador, que foi Estevão Kovacic, e ele consegue trazer, sim, devolver ao organismo, né, a sua vitalidade, devolver ao organismo a sua natural capacidade de recuperação para quem está passando pela doença câncer. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre como funciona esse tratamento, o que foi a pesquisa, né, aonde Estevão começou, aonde ele terminou, o que ele nos entregou como uma dádiva, e assim, o que a gente segue distribuindo,
Eu convido vocês não só a revisitar esse programa de hoje na segunda-feira no meu canal do YouTube, mas acessar também o canal do YouTube da Associação Estevão e Maria Kovacic, onde tem tudo isso ali muito bem documentado. Então tem vídeos sobre teoria, de como funciona o tratamento, temos depoimentos de alguns pacientes que viveram aí nos últimos anos nos acompanhando, passaram pelo tratamento e estão aí, né, mostrando, né, a sua história para outras pessoas, para incentivar outras pessoas a conhecer ao menos. Vamos ouvir, eu sempre falo todo sábado aqui, convido, vamos abrir a nossa cabeça, nosso coração para ouvir novos caminhos, né? Apesar que ele é já antigo, né? Já tem algumas décadas no Brasil, mas é assim que funciona a vida, né? A gente é surpreendido com antigas novidades a todo momento e eu acredito que existe um tempo, né? Um momento certo para a gente conhecê-las e quando ela bate a nossa porta, vale a pena, né? Viver, vale a pena ouvir e viver. Anote já todos os canais, vou passar o meu telefone, vou passar os meus canais digitais, os canais da associação, como eu disse, e também vou colocar no ar aqui o telefone da Vibe Mundial. Para você que estava nos acompanhando desde as 5 da tarde, se tiver uma pergunta importante que vá aqui enriquecer a nossa conversa, sinta-se à vontade para ligar, pois estamos ao vivo aqui direto da Paulista, tá? O meu nome é Paty Kovacic, o método chama Kovacic e eu vou descrever para vocês, aliás, vou soletrar o Kovacic, é K-O-V-A-C-S-I-K. Dando Google, vocês vão encontrar muitas coisas vinculadas a esse nome, tá bom? Procure a fonte sempre, meus ouvintes, de tudo que vocês foram ler na internet, mas tem muita coisa boa sim. Meu telefone, falamos de São Paulo, é 11 95595 5465. Então é 95595 5465. O meu site, meu Instagram, que estamos aqui online acompanhado com a turminha, o YouTube, que tem a turminha aqui também conectada no meu YouTube, no YouTube da Vibe, aproveitando para dar boa tarde aqui para Luciana, por exemplo. É como se fala o nome, Paty Kovacic, e a associação é Estevão Maria Kovacic, e aí vocês olham lá, é aemk.org.br, então é www.aemk.org.br. Lá no site vocês vão ter os contatos, tá? De todos os locais de atendimento, então vocês escolhem especificamente que tipo de atendimento vocês precisam. Ser humano ou animal, tá dividido assim ainda? Sim, sim. Aí vocês escolhem o país que vocês estão, o estado onde vocês estão e a cidade, tá? Algumas cidades, até antes da pandemia, depois da pandemia o Jota vai nos atualizar, ainda tinha alguns bairros, como São Paulo, antes da pandemia tinha bastante bairro com ponto de atendimento. O que eu sugiro a vocês é o seguinte, se não tiver no seu local próximo a você, veja o local mais próximo a vocês e liguem para esse local. Conversem com o terapeuta e vejam possibilidades de atendimento, tá bom? Mas, por favor, sigam, tá? Não parem na primeira dificuldade, pois na vida temos muita e a gente tem que seguir vivendo e procurando cada vez melhorar a nossa vida com mais leveza, e essa proposta aqui do nosso programa, essa proposta da nossa conversa é a proposta do método Kovacic, ajudar vocês a mudarem aí a trajetória da doença que vocês estão vivendo nesse momento. E quem entra agora, seja bem-vindo novamente. O método Kovacic, que a gente vai falar aqui exatamente agora com o J. Circelin, é um tratamento natural para câncer. Então, mais uma vez, J. Circelin, meu pai querido, seja muito bem-vindo por mim, seja muito bem-vindo pelos ouvintes que já estavam conosco e que estão conectando agora, e que a gente possa aproveitar essa conversa aí até às 6 da tarde. Legal. Boa tarde mais uma vez e vamos dar continuidade sim, né? Eu aproveito, antes da Paty conduzir a conversa, estava aqui ouvindo e surge sempre o fato. A associação, então a terapia, ela tem duas realidades. Uma realidade que é o atendimento ao paciente, e essa é a atividade fim, esse é o objetivo, e o objetivo é sempre de ampliar essas possibilidades, levar cada vez a mais lugares, ter mais pessoas participando desse trabalho de atendimento, portanto, aumentar a capacidade de levar o benefício. Mas, de nada adiantaria ter as pessoas se as pessoas não soubessem que existe o método. E muitas pessoas ainda não sabem que existe o método. Então, existe todo um trabalho, que a gente pode falar de bastidor, quer dizer, todo um trabalho que é da associação, que é um trabalho grandioso e que tem diversas coisas sendo feitas. Por exemplo, né, a associação
uma reunião de pessoas. Essa associação foi criada a partir de pessoas da família. O presidente da associação é o Daniel Kovacic. Então, por exemplo, hoje é um sábado, estamos aqui conversando, mas hoje mesmo o Daniel está participando de uma atividade de divulgação na terapia. Esta semana, o Daniel comandou de um curso de capacitação. Então, para que haja um lugar aberto com pessoas capacitadas a atender, há muito trabalho que é feito de forma permanente, incessantemente. E ainda há sempre, incessantemente, a preocupação de buscar formas novas de levar, como disse a Patrícia, né, essa coisa antiga, mas que é novidade para muitos, né? Essa novidade antiga, né? Então, é isso. E aí eu me permito algo que eu nunca falei antes, eu acredito. Nós estamos interessados em estar à disposição dos pacientes. Para que isso aconteça, nós buscamos e acolhemos e capacitamos pessoas interessadas em participar enquanto voluntários, enquanto atendimento, mas é muito importante que cada um que nos escuta, que tenha interesse, que ache importante um trabalho em combate à doença câncer, que busque conhecer o trabalho independentemente de estar próximo a essa necessidade, de ter pessoas conhecidas. Se a causa é válida, se a causa é importante, ela merece o apoio. E para que a associação continue trabalhando, é muito importante que as pessoas conheçam, que busquem apoiar essa atividade, quer seja divulgando, quer seja buscando outras formas realmente de vir a trazer o incentivo necessário para que a atividade permaneça, tá ok? Muito obrigado a todos que vierem se interessar e permanecemos à disposição para estar levando informações, né? É isso aí, complementou muito bem a minha entrada. É importante, assim, interessar, ir atrás e procurar, como eu falei mais uma vez, entrar em contato com aquelas pessoas que estão próximas a você, tá? Saiba que, assim como o Jota falou, e eu falei mais cedo sobre a empatia, aqueles que têm empatia eu sempre convido, né, a ouvir, que as pessoas que estão aí no dia a dia atendendo os pacientes, nos locais de atendimento, que são cuidados com muito carinho, elas também estão disponíveis e dispostas possivelmente a conversar com vocês e a explicar. Boa parte do nosso trabalho, que é o que eu estou fazendo aqui, né, exatamente agora com o Jota, nesse sábado à tarde, é a nossa rotina do dia a dia de atendimento. Então, conversar, falar a história e repetir, porque, como a gente falou que essa antiga novidade, ela chega com muita informação, apesar da sua simplicidade, e leva, assim, um tempo para a gente poder compreender toda essa teoria e poder absorver, até mesmo colocar em prática. Mas, já que a gente está falando da prática, vamos voltar naquele ponto sobre os atendimentos. Então, essas adaptações, a gente falou agora de captação, de estar acontecendo captação de novos terapeutas, e Deus permita que cada vez tenha um número maior de pessoas, né, atendendo em locais cada vez diferentes também, para aumentar essa rede de possibilidades, né, de diminuir a distância e acesso físico das pessoas. Mas vamos falar como que foi a chegada da pandemia, que você falou ali no finalzinho do primeiro bloco, e a mais recente volta a uma rotina, né, aberta, uma rotina onde permita que a gente atenda uma demanda maior de agenda, né, uma demanda maior de pacientes. Eu acho que é importante a gente comentar uma coisa. Todos, durante a pandemia, a partir da pandemia, tiveram mudanças nas suas vidas. E a atividade da associação também teve. Então, a terapia, antes de mais nada, a terapia ela é feita de forma presencial. Nós precisamos estar em contato com o paciente. O paciente precisa vir até o local de atendimento para ser atendido. Mas a atividade presencial sofreu uma interrupção. E para que o trabalho não sofresse uma interrupção, eu digo o trabalho de divulgação, o trabalho de capacitação de novas pessoas, se preparando para a continuidade. Quando começou a pandemia, a gente esperava que um mês depois ela tivesse terminado. Quando surgiu um mês, a gente esperava que 2, 3 meses depois ela tivesse extinta, né? Mas então o trabalho não parou e a atividade via internet se tornou normal, padrão. E
os cursos de capacitação de voluntários passaram a ser feitos via internet. E isso demonstrou uma vantagem bastante grande. Algumas perdas, né? Porque o contato, a presença, ali, o contato com o próprio paciente, que era o nosso processo de capacitar novos. Capacitar atendendo pacientes, né? Há alguma perda, mas a possibilidade via internet ampliou em muito as pessoas, a chance das pessoas participarem, ampliou muito a área geográfica. Antes a gente fazia um trabalho, um curso na cidade e tal. As pessoas daquela região participavam daquele trabalho. Hoje, né, durante a pandemia, e mantivemos e será mantido na sequência, os cursos de capacitação online, né, via internet, ela abrange pessoas do país inteiro, inclusive pessoas residentes em outros países, simultaneamente, né? Ainda essa semana eu falei, o Daniel promoveu um curso e tinham pessoas que eram residentes fora do país, né? Então, essa é uma novidade trazida pela pandemia e que veio, mais uma vez, sendo aproveitada por nós, veio a trazer resultados positivos, tá ok? Então, existe uma programação permanente, não a toda semana, mas periódica e frequente, de cursos para novos voluntários, tá ok? Aliás, deixo até acrescer uma informação e corrigir essa que eu acabei de dar. Novos voluntários, por quê? Porque o nosso trabalho é, em essência, voluntário, inclusive o atendimento gratuito ao paciente. Mas, nesse afã de levar cada vez a mais pessoas, nós, a associação, com o conhecimento, com a aprovação dos terapeutas participantes, nós decidimos também se abrir à atuação através de profissionais, terapeutas profissionais. Então, nós criamos a condição do terapeuta, que é o profissional parceiro. Então, desde o ano passado, a gente vem capacitando também pessoas que têm a prática terapeuta como atividade profissional, né? Tem formação para isso, tem essa atividade, existe já um local em que elas atendem. E por que não oferecer também essa terapia? Então, nós hoje continuamos tendo os voluntários dentro dos pontos de atendimento, como a gente chama os locais de atendimento, que atende de forma gratuita, e, em paralelo, profissionais parceiros, que são profissionais de terapia e que, ao oferecer essa terapia, são autorizados a manter a cobrança que eles fazem nas suas atividades outras. Sim, ok, né? Eu até agradeço esse esclarecimento, porque nos últimos meses aumentou um pouquinho assim, a procura do pessoal perguntando exatamente sobre isso. Eu queria aproveitar e perguntar, já que a gente está nessa linha de ações, você falou ações, na verdade, não foi uma única que era captação, você falou de ações. E quais são as outras ações, que eu sei que está acontecendo muita divulgação digital também, que a associação tem feito? Bem, para a associação nós estamos num momento interessante, importante. Então, uma outra ação, uma ação grande e é sempre um esforço no sentido de ir na direção do atingimento dos nossos objetivos, é uma campanha de divulgação que se iniciou em 25 de junho deste ano. A associação ela foi fundada em 25 de junho de 2008. Em 25 de junho desse ano, completou 14 anos e iniciamos uma campanha de divulgação que a gente pretende que tenha o prazo de 1 ano e pretendemos, na comemoração do 15º aniversário, né, em junho do ano que vem, que a gente tenha novos resultados, quer seja de ampliação da base de atendimento, mas nessa ampliação a gente sonha mais alto, né? Há muito que o seu Estevão sonhava mais alto, já na década de 60, de 70, na retomada desses seus objetivos, pelo Daniel, em início do milênio atual, né? Nos primeiros anos desse século, tá ok, né? Então o objetivo é que isso seja entregue à população.
o objetivo é que a gente tenha o reconhecimento da existência da terapia. Então, hoje, algo que é muito benéfico ao paciente oncológico, sequer tem o reconhecimento da sua existência, muito menos da sua eficácia. Então, o nosso sonho, o nosso trabalho é, um dia, atingir o reconhecimento da existência e o reconhecimento da sua eficácia, da sua procedência em termos de fazer sentido, e mais do que isso, de que os resultados sejam analisados e sejam reconhecidos como reais, né? Então, dentro disso, começamos em junho uma campanha de divulgação. Por exemplo, num país como o nosso, que se orgulha por ter atendimento de saúde público e universal, gostaríamos e esperamos um dia conseguir chegar a oferecer a terapia método Kovačić através do SUS, para que efetivamente haja uma base de oferecimento universal, ampla, né? E atinja a todas as pessoas, né? Sim, sim. E sabe que muitos ouvintes aqui já ouviram falar sobre o SUS. Ele tem uma rede, né, de práticas integrativas que acontece através das PICs. Então, as PICs é a política de práticas integrativas aplicadas ao Brasil, na rede nacional, eu quero dizer, e são quase 30 terapias que já estão sendo ofertadas de forma regulamentada pelo SUS ao redor do Brasil. É claro que cada ponto de atendimento, cada base de atendimento, ela pode optar, a partir dos critérios, né, da sociedade que ali vive e frequenta, quais são as principais práticas que podem entrar e serem utilizadas. A ideia é que realmente a gente possa, de repente, ter o método dentro de uma rede nacional e as pessoas possam optar por ela, ou sabendo que está dentro de uma estrutura já conhecida pela população, buscar um local mais próximo, ou seja, cada vez mais aumentar a possibilidade de acesso. E é uma política interessante para a gente conhecer, e uma das coisas que sempre vem na minha cabeça quando eu penso sobre a Política Nacional das Práticas Integrativas, alguns países que usam as práticas integrativas, né? A gente pode usar, por exemplo, a China, que usa a medicina chinesa e suas ferramentas, a mais conhecida, claro, que é a acupuntura. Eles usam isso em mais de 40% da população, aliás, em boa parte da população, desculpa, eu troquei o número, se não me engano, quase 80% da população se utiliza de alguma prática da medicina chinesa, e é documentado que eles têm uma redução, né, gradual, mas chegaram numa redução de 40% dos custos da saúde pública na China. Então, esse número é um número registrado e publicado. Então, pensa se a gente conseguir cada vez estimular, não só no câncer, mas em todas as outras doenças, né, outros desconfortos físicos que a gente pode ter, emocionais, nos utilizarmos dessa rede do SUS, nos utilizarmos dessas práticas que já estão ali cadastradas, ao pouco a gente vai poder levar, como foi dito aqui, essa mais nova que a gente conhece, ou essa mais nova que a gente acredita, também para dentro dessa rede, e aí quem precisar dessa terapia já vai estar por lá. Então, mais uma vez, como o Jota falou, é um convite para todos que nos ouvem movimentar, pulverizar um pouquinho mais essa terapia por aí, e quem sabe, né, criar um impacto positivo, né, gradual, que cause interesse público maior, seja pelo bolso, né, pai? E pra gente, para ajudar as pessoas que realmente sofrem. Agora, existe uma expectativa, já existe um contato oficial nesse sentido, um movimento sim, ou é só um pedido por enquanto? Bem, muitos movimentos já existiram, mas não existe nenhum contato no sentido de algo sendo desenvolvido, um projeto sendo desenvolvido junto a uma entidade governamental, né? Quer dizer, tudo surge a partir do apoio que a gente receba da mídia, por exemplo. Muitas palestras foram feitas, muitas entrevistas foram feitas em rádio, mesmo em televisão, mas sempre em órgãos de cidades menores, né? E portanto, o desejo é que isso possa se ampliar. Como eu disse, o desejo inicial é que haja o interesse, que haja a busca de pessoas capacitadas, né? O apoio de pessoas capacitadas, para que haja um reconhecimento da existência, né?
hoje, o que a gente sente? Esse é o nosso sonho, que a gente possa oferecer de uma forma bastante ampla. Mas, hoje, trabalhamos conscientemente na divulgação e com responsabilidade na demonstração de resultados, para que as pessoas se sintam à vontade, elas tenham um estímulo de buscarem esse tratamento, mesmo que não esteja ao lado, né, na unidade básica de saúde do seu bairro, tá ok, né? O que a gente sente sempre, que infelizmente muitas das pessoas procuram a terapia somente quando a medicina esgota os seus recursos, somente quando o profissional da medicina diz que não tem mais o que fazer por aquele paciente. Então, esse é um momento que a gente, ao ser procurado, continua atendendo, que foi logo a nossa primeira pergunta, né? Mas que para o paciente faz muita diferença. Muito sofrimento já aconteceu. Então, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais as pessoas perceberem que essa terapia faz sentido, né? Que as pessoas se abram a conhecer e a aceitar a terapia como um coadjuvante, como algo que possa, em paralelo, vir a lhe trazer benefício, muito sofrimento será evitado. Com certeza. E eu vou aproveitar essa última fala só para explicar esse númerozinho que eu falei, pai, porque quando a gente fala o impacto de uma terapia natural numa rede de saúde pública, né, a gente está falando de, agora falei de 40%, mas aonde? Por que reduz 40% na saúde pública? Porque uma vez que você integra nos seus cuidados uma terapia natural, e aqui a gente está falando de método Kovačić, você evita o prolongamento da doença e a exposição aos tratamentos. É essa a explicação. Bom, chegamos aqui, que vieram me perguntar aqui, pai, e eu queria só também agradecer a Maria Tatiana Neves, que diz que foi abençoada em encontrar o tratamento em minha cidade, Belém do Pará. Ela sempre está divulgando e é uma pena que as pessoas acabam ainda não se permitindo conhecer mais. Obrigado, querida, pela mensagem. Obrigada a todos que estiveram online conosco até esse momento. E aí, eu vou passar rapidamente a palavra para você, só para você entregar o seu contato do local de atendimento específico que você participa e também da associação, que a gente está no último minutinho de programa. Bem, eu gostaria então de agradecer a todos os voluntários, todas as pessoas que apoiam, que participam do tratamento. Como foi falado do Pará, eu gostaria de lembrar o apoio recebido por nós, pelo Osmar. A cidade próxima a Belém, Castanhal, tem um trabalho até hoje forte. O Valdir e a Helena, um casal bacana e que foi quem nos levou para o Pará. E então, o contato é o da associação, www.amk.org.br. Como foi dito, lá encontra-se os locais. Eu sou o ponto de contato de um local de atendimento, o que a gente chama de ponto de atendimento Santa Cruz, na cidade de São Paulo. Você entrando, Brasil, São Paulo, está lá Santa Cruz e você vai ter o meu telefone como contato. É isso aí. Então, muito, muito obrigada, pai. Muito obrigada, Jatacir Selim, pela sua presença. Obrigada a todos que participaram desse momento. E como o assunto aqui foi sobre divulgação, sobre levar à frente a possibilidade, eu queria, em especial, agradecer a 4 desses meus patrocinadores pessoais, que estão aqui, 2 online, inclusive. Obrigado por acreditar no meu trabalho. Obrigado por levar essa palavra à frente. E aos parceiros também que trazem brindes e que fazem os mimos para que eu esteja todos os sábados com vocês. Espero vocês sábado que vem pra gente seguir esse papo do bem no amor aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovačić. Um beijo grande no seu coração. Até lá.